sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Aqui ao meu lado está o Vitor Scaletti, que é economista, parte do nosso time de análise política também e do nosso time de estratégia. De novo, obrigado aí pelo interesse de todos vocês. A gente está vivendo um período que não é trivial, né? Tanto na política quanto na economia. Acho que as duas coisas estão muito correlacionadas ali. A gente viu episódios recentes aqui do começo do ano, em que houve impacto muito direto em preços de ativos por conta de discussões políticas, né? Acho que o tema principal ali, pelo menos do que a gente tem do nosso lado aqui, ouvido de demanda dos clientes institucionais, né, dos economistas, dos bancos, dos fundos, dos gestores das assets, muita dúvida relacionada à questão fiscal. Acho que esse talvez seja o principal cuidado ali que a gente está tendo nesse período, nosso principal foco de atenção. A gente viu, então, essa discussão que todos vocês com certeza acompanharam sobre a PEC emergencial no início do ano, né, o quanto isso mudaria ali o nosso arcabouço de regras fiscais, de quanto isso poderia trazer de impacto. As discussões, né, que enveredaram ali ora por um caminho de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, depois pela flexibilização de alguns gatilhos ali, custaram bastante, o mercado reagiu bastante a isso, e me parece aí que vai ser essa toada da discussão que o mercado vai fazer, pelo menos na política, nesse próximo mês, ali nesse mês e meio que a gente tem pela frente, de intensificação ainda da fase mais crítica da pandemia. O Vitor tem bons números aí de vacinação e tudo mais, com as projeções que a gente tem por aqui, que acho que nos ajudam a pensar o futuro um pouquinho para frente, mas até que esse cenário fique claro, né, acho que o que a gente vê na política vai ser uma intensificação da pressão pela retomada de alguns auxílios que a gente teve no ano de 2020, ano em que a gente teve a primeira fase da pandemia e teve um orçamento de guerra que tirou de lado ali, né, as amarras fiscais que a gente tinha. Então o governo, de uma maneira correta, enfim, o gasto era necessário, mas pôde gastar o que quis, de alguma maneira. Evidentemente, há um custo ali da gente fazer reformas estruturantes à frente, nossa dívida cresceu e o nosso esforço para reduzi-la precisa ser maior, mas acho que a gente entra nesse ano de 2021 ali com uma segunda fase maior do que a primeira e com a demanda ali de tentar entender do lado da política também quais são os programas e quais auxílios e medidas de estímulo que vão ser cobradas ou exigidas do governo para isso. Enfim, a condução da pandemia, a gente sabe, uma condução errática, para dizer o mínimo, que tem cobrado o seu preço no mercado também, né? Mas eu queria de início passar a palavra para o Vitor, então, para ele fazer uma introdução. Depois eu comento a partir dali alguns pontos específicos da política e depois, por favor, a gente deixa aberto aí para perguntas. Acho que a parte mais rica aqui da nossa conversa é justamente a interação, onde vocês, enfim, fiquem à vontade para fazer todo tipo de pergunta. Não tem pergunta errada, existe resposta errada, mas não tem pergunta errada, não. Fiquem à vontade aí, gente. Mais uma vez, obrigado pelo interesse e pela presença de todos vocês. Obrigado, Paulo, pela introdução. Acho que, para organizar um pouco aqui o cenário macro, e depois eu jogo para o Paulo de volta com política, acho que vale colocar que o mercado está discutindo basicamente dois temas principais, se é que dá para a gente dividir, porque eles são obviamente interligados. O primeiro é o câmbio, mais commodities, o impacto disso na inflação, tá? E aí as projeções de inflação de 2021, então deste ano, estão caminhando para o teto da meta do Banco Central esse ano, tá? Então estão caminhando lá para próximo de 5%, 4% e alto, tá? A gente aqui na XP tem 4,9%, mas na planilha já está até um pouquinho mais alto, tá? Tem a vantagem de que a inflação, as commodities voltaram um pouquinho aí nas últimas 2 semanas, mas, quer dizer, voltaram bem nas últimas 2 semanas, mas voltaram bem de um pico muito alto. Então, a gente ainda está aí nos níveis, basicamente, que a gente viu quase um mês atrás. Então, ainda tem bastante pressão. E aí, quando a gente tem essa pressão de inflação, o Banco Central, enfim, foi instado, né, pelo cenário, pela mudança de cenário, e eles escreveram isso no comunicado, e hoje, na ata que foi divulgada de manhã, de que eles começaram a subir a Selic antes e mais que o esperado, por 2 motivos. Um, por esse choque de inflação, que tem sido maior, né, mais alto, mais forte, e segundo, mais persistente, ou seja, está durando por mais tempo do que todo mundo imaginava. E aí, por que desse choque de inflação? Tá? O primeiro componente é o movimento global.
Então, você está tendo alta de juros lá nos Estados Unidos, que é um pouco reflexo de medo de inflação por lá, né? Que basicamente é uma combinação de estímulos muito fortes monetários no ano passado e também fiscal nos Estados Unidos. E agora que a economia já estava acelerando bem, vacinação está indo muito rápido nos Estados Unidos, a normalização por lá, eles querem que na data de 4 de julho, né, no feriado de independência, seja seja um feriado nacional, que praticamente todos os americanos adultos já tenham vacina disponível, então já estão querendo que seja um feriado à moda antiga, né? Então, acho que esse é o timeline por lá. E em cima dessa recuperação forte, eles aprovaram um pacote de 1,9 trilhão de dólares. É muito dinheiro, tá? É muito dinheiro mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil inteiro é cerca de 1 tri de dólar e alguma coisinha, tá? Ou seja, eles fizeram mais de um PIB do Brasil inteiro de um ano com estímulo fiscal para esse ano, e aí grande parte é cheques para as famílias, dinheiro para reabrir a educação, para possibilitar vacinação, porque lá eles não têm um sistema público, né, que eles possam usar para poder aplicar, então eles precisam de voluntários, precisam contratar empresas privadas para logística e aplicação, etc. E além, enfim, várias outras que a gente chama aqui no Brasil de jabuti, né, outras coisas que não estavam ali muito no escopo inicial do texto, mas que acabaram entrando e fizeram um texto gigante, um pacote muito forte. E aí você já tinha uma economia aquecendo, um pacote fiscal enorme. Isso gerou medo de inflação lá fora. O medo de inflação lá fora gerou alta de juros na curva de juros. O Banco Central americano jura que não vai aumentar juros, mas o mercado não está acreditando muito. E o que isso gera inflação aqui no Brasil? Que quando os juros lá fora sobe, o nosso juros aqui também está subindo, mas quando o juro americano sobe, você leva, entre aspas, reais para lá, né? Viram dólares, porque você, na moeda que você faz, a moeda forte, que é o dólar, está pagando mais. Então, para que eu vou tomar risco numa moeda como real? Então, esse fluxo muda um pouco. Isso pressiona o câmbio aqui no Brasil. Lembrando que até semana passada a gente estava com a nossa taxa de juros no menor nível da história, a gente estava com 2% de taxa de juros ao ano, tá? E aí você, nessa relação, o câmbio tinha que ficar um pouco mais desvalorizado. Esse medo de inflação lá fora, na prática, esse medo dessa demanda mais forte, com esse pacote de estímulos, em cima já de um pacote de estímulos financeiros, um estímulo ano passado monetário muito forte, quer dizer que as commodities são pressionadas, né? As commodities, elas são ativos reais, que têm limitação de oferta, de demanda, etc. Então, você imprimiu muito dinheiro e agora você está achando que a demanda vem mais forte. Então, o preço desses ativos reais, e aí especialmente as commodities, subiram bastante de preço, tá? No final do ano passado, até meados de março, está tendo essa pequena correção, a gente está numa pequena correção, hoje está caindo aí mais 2%, o petróleo cai mais 6%, mas assim, o petróleo saiu de 20 e poucos, 30 dólares para 60, 65, chegou a bater quase 70 dólares, essa semana está voltando agora para 60, mais ou menos. Então assim, voltou um pouco, mas de um nível muito alto. E aí você tem, aqui no Brasil, o que acontece normalmente? Nós somos um país que exporta commodities, então normalmente, o normal, né, o usual de acontecer é quando as commodities sobem, o nosso real, né, a nossa moeda, como a gente produz commodities, ele aprecia, porque o preço em dólar sobe, então vai entrar mais dólar, nossa moeda aprecia. E aí aqui começa a ir para o segundo tema de mercado, que é, por que dessa vez as commodities subiram e o câmbio não apreciou? E aí a resposta é um pouco do que o Paulo falou na introdução. É o fiscal, né? Dessa vez, então, foi diferente e esse choque está ficando mais forte. Foi mais forte. E aí teve toda essa sequência de eventos que o Paulo começou a falar, né, de aumento que basicamente levaram ao aumento da percepção de risco. Então, você teve aumento de casos de coronavírus, né, a demora na vacina, o auxílio emergencial fora do teto, já falo um pouquinho, a Petrobras, que teve o ruído todo, e assim vai. Sobre o auxílio, especificamente, acho que a gente pode até separar em dois componentes. A gente teve a discussão do fiscal puro e simples, que no final das contas a gente vai ter 44 bilhões de reais acima do teto de gastos. Aí tem uma discussão muito técnica lá, se vai ser tudo agora, se vai ser que uma parte do Bolsa Família vai receber, uma parte do segundo semestre, mas não importa muito quando, confia que os 44 bilhões de reais vão ser gastos, né? Então, esse é o resultado final, mas acho que o segundo vetor talvez seja até mais importante, porque o resultado final não foi tão ruim quanto a gente imaginava ao longo do processo. O problema foi que o aprendizado ao longo desse processo foi de que, e aí o Paulo pode falar, né, naquela quarta-feira, salvo engano, que a gente, apurando, parecia que ia se instalar o caos. E aí o Paulo explica um pouco mais, mas
A gente aprendeu durante esse processo de que, olha, não necessariamente o governo consegue segurar tudo, e outra, o que talvez pode ser até pior, aliás, provavelmente é pior, de que o governo não quer segurar tudo, todos os riscos fiscais, né? Então, isso aumenta a percepção de risco, não é só o que se efetivou de coisas ruins, mas a percepção de que mais coisas ruins podem acontecer para frente, tá? Então, esse movimento todo de risco, como é que a gente mede, onde ele aparece? Ele aparece basicamente em todos os mercados, mas ele aparece de maneira muito clara na curva de juros, especialmente na parte mais longa, lá janeiro 27, 29, ou seja, o juro médio daqui até até 2027, até 2029, que aí você já sai um pouco aqui da política monetária no curto prazo, você está basicamente respondendo a riscos fiscais. Está muito pressionada a curva de juros, ó, janeiro 29 hoje está em 8,80, ou seja, o juro médio daqui até, desculpa estar olhando para o lado, aqui na Bloomberg fica na outra tela, daqui até janeiro 29, está lá em juro médio de 8,80. Para vocês terem uma ideia de quanto o mercado precifica hoje, que a Selic, a taxa Selic, estaria em 9% no começo de janeiro, em começo de 2023. Tá? E não é o juro médio. A Selic estaria em 9% em 2023. O que é muito acima do que a gente tem aqui na XP e que qualquer economista faz de conta. Faz conta e chega nesses números. Por que não chega em 9? Tá? A Selic que a gente acredita que seja o suficiente para ajustar que deixe o PIB relativamente parado, é um 3% real. Tá? A meta de inflação no Brasil está caindo, vai para próximo de 3%, Selic mais 3%, vai dar uns 6,5% de Selic nominal. O mercado está precificando que vai para 9%. Aí te gera dois problemas. Que é uma coisa que a gente não entende. Por que vai para 9% se a gente tem uma economia que está fraca, a gente está discutindo no curto prazo de atividade surpresas para baixo por causa da segunda onda do coronavírus, fechamentos, etc. E que mesmo quando reabrir no segundo semestre, aí eu vou falar um pouco de vacina, a gente está bastante otimista, tá? Mas enfim, quando recuperar, ele também não vai recuperar muito rápido. A gente tem um crescimento de 1,5% para o ano que vem, que é basicamente o potencial do Brasil, ou seja, não vai ser nada espetacular. Por que a gente vai levar a Selic para contrair a economia nesse cenário, tá? Esse é um problema do que a gente discorda da curva de juros. Então, aqui a parte de estratégia, a gente vê prêmio, especialmente nessa parte intermediária que a gente chama da curva de juros. E o segundo é o fiscal. Se a Selic ficar em 9%, a gente tem uma dívida PIB aí próxima de um pouco acima de 90% do PIB, mais 2 anos aí pode subir mais um pouquinho. Como é que a gente vai pagar 9% de juros em cima de uma dívida de 90% do PIB? A gente vai ter que pagar de juros, faz as contas aí, se eu não estiver errado, e o Paulo me corrija nas contas, é só uma piada aqui, a gente vai pagar o quê? 8% de juros ao ano do PIB? É muita coisa, não tem fiscal que resolva isso, tá? Não tem economia fiscal que resolva isso. Então, na prática, o Banco Central nunca vai poder falar disso, mas ele não pode subir a Selic até tudo isso, e se ele tiver que subir até tudo isso por causa do fiscal, a gente vai ter problemas bastante maiores, tá? Então, esse cenário que o mercado está precificando hoje não é um cenário de equilíbrio. Ele é impossível de acontecer. Ou a gente vai ter uma Selic menor, tá? Porque as coisas deram certo, então não precisou subir tudo isso de juros, ou se precisou subir tudo isso de juros é porque as coisas deram errado, e a gente não vai conseguir subir só isso de juros, tá? Porque a inflação provavelmente vai ter acelerado, por causa de desancoragem, etc. Mas falei bastante aqui de juros, que eu sei que é sempre importante, mas um pouco de atividade, tá? No curto prazo, a gente está um pouco mais pessimista aqui com esse primeiro semestre, especialmente agora, os meses que vêm daqui para frente, e especialmente finalzinho de março e abril, a gente viu a confiança do consumidor hoje desabou, ela foi para o nível de maio do ano passado, lá para o auge da pandemia, tá? Ou pelo menos do medo da pandemia, né? Não na parte sanitária em si. Então, ela desabou. Para abril, a gente está vendo agora fechamento de vários governos locais, e aqui vale a ressalva, e eu não tenho medo de falar isso, porque é justificado, é necessário, tá, o fechamento, inclusive para a economia. Eu sei que eu estou tomando um risco aqui de falar isso, mas a gente tem que colocar em perspectiva que se a gente não fechar, os casos não melhorarem, e a gente tem vacinação, tem tudo isso, mas se isso não for feito, a pandemia não melhora nunca. Então, assim, a gente precisa combinar isolamento maior nesse momento, até a gente vacinar a população, para depois poder reabrir a economia com segurança, e sem ficar nesse voo de galinha, tá? Então,
infelizmente, é necessário nesse momento, mas eu queria deixar uma mensagem de otimismo em relação às vacinas. A gente soltou um estudo na sexta-feira da semana passada, e a gente está atualizando ele agora, porque o Ministério da Saúde acabou de mandar de refazer lá o calendário das vacinas, então a gente está fresquinho aqui, eu acabei de pegar. A gente até abril, a gente tem doses de vacinas o suficiente disponíveis para vacinar todos os brasileiros acima de 65 anos e os profissionais de saúde, tá? Até abril. Aí a gente passa de um cenário que a gente não tinha dose de vacina suficiente para um cenário que a gente não sabe quantas vacinas a gente consegue aplicar nas pessoas por dia, tá? Então, são restrições de oferta diferentes. A primeira era, olha, não tinha dose, então a gente não consegue acelerar. Agora vão ter doses disponíveis e a dúvida é quantos braços de brasileiro a gente consegue vacinar por dia, tá? E aí a gente falando com especialistas da área de saúde, a gente ouve alguma coisa como próximo a 1 milhão de doses por dia, tá? Que daria 0,5% da população, grosso modo, por dia. Lembrando que cada um tem que tomar 2 doses, pelo menos das vacinas, exceto a Johnson & Johnson, mas a Janssen ela só chega lá no final do ano, quando a gente já não vai precisar mais de vacina, tá? Não vai precisar mais de doses. A gente acelera bem, a partir do mês de abril, a velocidade de vacinação. O exercício que a gente fez aqui os Estados Unidos, a gente levou o nosso patamar de vacinação ao que está acontecendo nos Estados Unidos, que é bastante rápido, tá? Claro, ajustado à proporção de população e tal. A gente deveria conseguir vacinar cerca de 1,5 milhão de brasileiros por dia. Na última semana encerrada ontem, a gente conseguiu vacinar cerca de 400 mil brasileiros por dia, tá? A gente teria que basicamente triplicar, quase quadruplicar a velocidade de vacinação. Os especialistas dizem que na H1N1 a gente conseguiu vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Então, a gente teria que passar esse ritmo, tá? Para conseguir acelerar e chegar num ritmo mais realista. Mas também a pandemia dessa vez é muito mais preocupante do que foi a H1N1, né? É de se imaginar que a possibilidade, né, e o empenho em se vacinar pessoas e das pessoas quererem se vacinar é muito maior do que foi durante a H1N1. Então, a gente está bastante otimista. No calendário mais otimista, que não tem nenhuma restrição de oferta, a gente consegue aplicar todas as doses que chegaram, a gente consegue vacinar todos os brasileiros acima de 65 anos profissionais da saúde, ali meados de abril, se atrasar um pouquinho, meados de maio, tá? Mas tem que ter essa aceleração. E para a população inteira, de todos os brasileiros acima de 18 anos, a gente consegue chegar em agosto, tá? Com as doses disponíveis. Ou seja, até agosto a gente pode ter resolvido toda a população, mas tem que ter em mente de que 75% das mortes é concentrado em brasileiros acima de 60 anos. Então, a gente vacinando essa primeira leva aí no próximo 1 mês, que seja 1 mês e meio, a gente consegue reduzir bem o número de internações e mortes, tá? E isso é chato falar, mas isso, de alguma maneira, começa a dar mais confiança de que a atividade pode ser reaberta um pouco mais, de maneira um pouco mais importante e mais cedo. Então, a gente está otimista, aí eu chamar 1 mês de médio prazo é exagero, mas a gente vai passar por semanas ainda difíceis, essa semana vai ser ruim, a próxima provavelmente vai ser ruim, a outra também, tá? Até esses efeitos de lockdown começarem, de aumento de isolamento, começarem a fazer um pouco mais de efeito e a vacinação acelerar, tá? Então, acho que a gente pode ficar um pouco mais otimista aí, pensando que as pessoas têm que tomar... Pensa para o ciclo, eu estou falando aqui tudo para brasileiros, né? Mas pensa para um brasileiro individual, se ele tomar a primeira vacina dele no dia 1º de maio, ele vai ter que tomar a segunda vacina lá para o dia 15, dia 20, né? Entre a segunda e a terceira semana, e depois ele precisa de mais 15 dias para ficar imunizado. Então, você tem um ciclo aí de mais ou menos 1 mês entre você tomar a primeira dose e estar imunizado. Então, se a pessoa tomar essa vacina lá para o começo de maio, a imunização dela, de fato, ocorre lá para próximo de junho, tá? Então, acho que a gente fica muito otimista, talvez, para o terceiro trimestre, ainda que a gente tenha um segundo trimestre, né? Esse de agora, de abril a junho, um pouco mais complicado, tá? E aí, a inflação, voltando à inflação, as leituras continuam bastante fortes no atacado. Quem vê IGPM tá próximo de 30%, é muito forte, não está caindo, tá? A volta da commodity vai ajudar um pouco, mas o nível vai continuar bastante alto. A gente vai continuar com essa pressão por mais um tempo.
mas agora não tem só notícia ruim. As commodities já voltaram um pouco, faz um mês. O real, que chegou a 5,80, agora voltou para 5,50, bem ou mal já ajuda alguma coisa, tá? E aí, pensando por um prazo um pouco mais longo, e aí tentando sair um pouco dessa loucura aqui de curto prazo, meio de pandemia, etc., salvo problemas no fiscal, e essa é a grande ressalva, e aí eu jogo para o Paulo depois de como é que a gente resolve isso, vai restar para a nossa economia no segundo semestre uma economia mais frágil, que sofreu muito ano passado, conseguiu recuperar um pouco, sofreu hoje de novo, nesse momento agora de novo. Vai restar uma taxa de desemprego muito alta, já era alta antes da pandemia, ela ficou mais alta durante a pandemia, tá? E empresas quebraram, então tem um pouco de falta de flexibilidade no mercado de trabalho, então a recuperação pode demorar mais, tá? O PIB está longe do potencial, a gente vai ter sobra de capacidade ociosa, vai ter capacidade ociosa no Brasil. Então a gente vê esse choque de inflação como temporário. Temporário no sentido de, olha, ele está sendo mais forte, mais longo que a gente imaginava, assim como o Banco Central. Mas ele não dura para sempre, tá? Então a gente vê um segundo semestre mais tranquilo de inflação e um ano que vem mais tranquilo de inflação. Então, a gente acredita que o Banco Central fica aí parado nesse 5%. E eu já vou falar do único tema que eu não falei aqui, quer dizer, diretamente, que é a nossa projeção de câmbio. A gente sempre falar de câmbio é difícil, o Paulo já está cansado de ouvir de que o câmbio existe para que os economistas lembrem de serem humildes. Então, todo mundo erra câmbio o tempo todo. Mas quando a gente roda modelo, o que a gente vê? Tá? O câmbio a 5,50, 5,80, como estava antes, é completamente incompatível com o resultado das nossas contas externas. Tá? A gente vai ter, nossa balança comercial já está batendo recorde, agricultura, os preços que a gente exporta, minério de ferro e agricultura, basicamente, estão muito fortes. Tá? A gente vai ter um superávit em conta corrente, a conta corrente inclui remessa de lucro, viagem, aluguéis de transporte, maquinário, todas as relações do Brasil com o exterior. A gente teve um superávit esse ano, vai ter um superávit em 2021, e se o câmbio ficar onde está, a gente vai ter outro superávit ano que vem. Isso é inimaginável, tá? Historicamente, o Brasil tem um déficit em conta corrente de uns 2% do PIB. E por que isso é importante? Acho que nem todo mundo aqui fez economia, mas quem fez economia vai lembrar lá que na aula de macro 1, talvez, ou introdução à economia, quando fez conta de contas nacionais, tem uma identidade na economia que fala que o seu déficit em conta corrente ele é igual o quanto você traz de poupança do exterior. E o Brasil é um país de poupança baixa. A gente, né, por tradição, um pouco histórico aqui latino, a gente poupa pouco. Então, quando a gente vai investir, a gente precisa de dinheiro de fora. E para trazer dinheiro de fora, você precisa ter déficit em conta corrente. Então, é insustentável a gente ter esse superávit em conta corrente. O câmbio está errado, está fora do lugar. Por que ele está fora do lugar? Eu não sou o gênio da lâmpada, eu não sou a única pessoa que olha isso e acha isso bizarro. Ele está fora do lugar porque tem o risco fiscal. E aí tem todo esse debate. O que dá para fazer para resolver o risco fiscal? Acho que resolver é uma afirmação forte, acho que não tem nada que dê para resolver, mas a gente pode mitigar, né, e tentar melhorar a dinâmica. E aí a gente tem reformas, né, reforma administrativa, reforma tributária, reformas micro, que de alguma maneira destravam o crescimento e podem ajudar, e que Brasília não traga surpresas negativas. Eu acho que talvez eu seja um pouco mais cético aqui do que os meus pares de mercado. Mesmo com as reformas, eu acho que as reformas que a gente tem hoje, elas são diferentes da reforma da Previdência, por exemplo, em que era uma bala de prata, né? Ou você, quer dizer, lá a gente tinha uma opção, ou a gente quebrava ou a gente não quebrava. A gente fez uma reforma forte e boa, muito acima do que o mercado esperava. Tá? A reforma administrativa, como ela não gera economia de curto prazo, eu tendo a acreditar que o mercado vai fazer menos preço. Mas eu, por honestidade intelectual, eu vou mostrar um levantamento que a gente fez com os nossos clientes institucionais aqui da corretora, de que falam que a reforma administrativa, quase aqui 97% esperam que ela tenha uma eventual aprovação da reforma administrativa, tem impactos positivos, e aqui 2/3 praticamente falam que teriam impactos teriam muito impacto positivo nos mercados a aprovação de uma reforma administrativa no Brasil. Tá? Então, apesar de eu discordar dessa tese, eu faço
maior transparência possível de que, apesar do que eu acho ou não do que deveria fazer preço, provavelmente fará preço se avançar, tá? Então, acho que isso pode ajudar. Então, acho que as reformas são necessárias, mas, de novo, tá? Então, passo aqui para o Paulo para falar dessas reformas, falar dessa confusão toda do fiscal, que é o que está bagunçando o cenário macro, mas a mensagem que eu queria dar é: inflação, a gente acha que é passageira, é importante, tem que olhar mais a passageira e começa a melhorar no segundo semestre. Atividade econômica, no curto prazo, não tem muito o que fazer. Com o avanço do coronavírus na segunda onda, a gente precisa, sim, fazer mais isolamento no curto prazo e avançar com vacina. A gente está otimista com vacina, acho que no segundo semestre a gente recupera bastante atividade por causa disso, tá? E aí, Banco Central, a gente acredita que sobe mais, eu não falei o número aqui, né? A gente sobe mais 75 pontos em maio, mais 3 altas de 50 nas próximas 3 reuniões, chegando em 5%, e é o suficiente para controlar a inflação. Esse ano vai ser o que tiver que ser, porque a política monetária já não faz muita diferença para esse ano, mas é o suficiente para controlar a inflação ano que vem, dado que a economia não vai bombar. E o que eu disse ali é isso, acho que na política a gente tem algumas preocupações, alguns temas que a gente monitora aqui, enfim, o nosso trabalho aqui no time de política é basicamente esse, né, é monitorar o cenário político de acordo ali com o que os economistas e os gestores estão demandando de informação, justamente para que eles tenham um pouco mais de clareza ali para formar o cenário deles, né. E acho que nossa principal preocupação nesse momento é esse curtíssimo prazo, tá? De agora até que fique claro ali que a gente vai ter, de fato, essa campanha de vacinação massiva implementada. Então, pelos números do Vitor ali, a gente poderia chegar a abril, maio para os grupos de risco, né? E avançando ali para junho, o início talvez de uma campanha um pouco mais efetiva e que dê à população e aos congressistas, de onde parte uma parte desse risco, a sensação de que as coisas estão andando. Eu acho que esse período aqui é um período crucial ali para determinar qual rumo a gente vai tomar à frente. E aí eu digo não só desse ano, assim, mas talvez da sequência ali do mandato do presidente Bolsonaro também. Voltando um ponto que eu fiz na introdução, né? A gente tinha lá em 2020 o orçamento de guerra, que praticamente eliminou ali todas as regras e amarras fiscais que a gente tinha, porque o momento demandava ali, de fato, esses gastos emergenciais. Então, a gente teve o auxílio emergencial, que injetou perto de 300 bilhões de reais na economia, e foi, sem dúvida nenhuma, o programa mais vistoso ali do governo, que foi reeditado agora, né? Essa era a primeira grande pressão que a gente teve agora em 2021, era pela reedição do auxílio. Saiu a reedição do auxílio, aos trancos e barrancos ali, mas saiu, quer dizer, a gente tem o auxílio por 4 meses, R$ 250 o pagamento padrão ali, com algumas regras, isso foi bastante relevante, né? O Vitor mencionou isso, a gente teve ali junto com a aprovação do auxílio, algumas regras que melhoram a gestão fiscal à frente, né? Tem pouco impacto agora, mas para frente, pensando em outras necessidades, em outros momentos que porventura a gente tenha estados de calamidade e tudo mais, ela ajuda, e ajuda também para regulamentar os gatilhos do teto de gastos, aprovado ainda no governo do Michel Temer, né? Ela ajuda a colocar em prática, na verdade, ela regulamenta os pontos que ajudam a reduzir as despesas quando nossa taxa de gastos ali estiver muito alta. Então, teve esses avanços, mas venceu, né? Foi a primeira parte que a gente tirou da frente, foi essa parte do auxílio. Todos os outros programas de estímulo que a gente teve em 2020, eles não têm espaço orçamentário para acontecer, né? Então, a gente tem o programa de manutenção de emprego, quem tem empresa aqui seguramente se beneficiou dele ou teve à disposição, né, o auxílio do governo para poder reduzir salário, poder reduzir jornada, poder suspender contrato sem precisar demitir. Esse foi um programa bastante exitoso, né? Ele teve bastante sucesso. A gente não tem espaço orçamentário para editar esse programa esse ano. Os programas de auxílio setoriais, a gente teve uma série de setores que foram ajudados, o setor cultural teve auxílio, o setor esportivo teve auxílio, o setor de aviação civil teve auxílio também, quer dizer, todos esses programas foram se acumulando, a gente teve diferimento de pagamento de tributo, isso, enfim, não tem custo fiscal, mas foi outra medida ali, mas essas medidas todas com custo fiscal, não tem espaço orçamentário esse ano, né? A gente não tem orçamento de guerra implementado, a gente teve ali uma licença para gastar para o auxílio emergencial especificamente, e todas as outras medidas ali ficam condicionadas ou a encontrar
despesa dentro do teto de gastos, ou ali ao que o mercado monitora hoje como um grande risco fiscal, que é a decretação do estado de calamidade, e ali sim, pela PEC emergencial aprovada, ao se acionar ali o botão da calamidade, você implementa alguns dos gatilhos, né, alguns dos pontos ali de restrição de gastos e tudo mais, mas você fica isento ali da regra de ouro, da conta para meta e da lei de responsabilidade fiscal. Então, toda a briga ali nesse sentido, e acho que é muito isso que o mercado monitora, é esse curto prazo, tá? Para saber se, até que fique claro que a campanha de vacinação engrenou, o auxílio emergencial vai ser suficiente para controlar pressões e para controlar, de fato, a necessidade da população, né? Que, enfim, a troca me parece que tem que ser essa, né? Como demanda-se que a população fique em casa, não saia, não possa exercer plenamente as atividades de geração de renda que tem, o governo oferece um auxílio de subsistência, evidentemente R$ 250 não são suficientes ali para, enfim, para recompor renda de todo mundo, mas oferece um colchão de proteção ali para reforçar a demanda para que a população fique em casa e a população, o que teve restrição de trabalho, possa complementar a renda dessa maneira. Acho que essa é a grande questão que se olha agora, e conforme for ficando claro, me parece ali, para os congressistas, que hoje ainda discutem, né? A gente tem na pauta do Senado ali o programa para auxílio ao setor de eventos, né? A gente tem em curso a discussão sobre o programa de manutenção de emprego e renda, a gente tem uma série de discussões em curso, e vai ficando claro para cada uma delas que não cabe dentro do orçamento. Por isso, hoje à tarde, a gente teve uma notícia, e depois a gente conversou no Ministério da Economia, né, Vitor, sobre a possibilidade de que se edite a medida provisória para a reedição do programa de manutenção de emprego, como crédito extraordinário, fora do teto de gastos, mesmo sem a decretação do estado de calamidade. Quer dizer, tamanha é a pressão para que você tenha outros programas de auxílio, que o próprio Ministério da Economia está cogitando fazer a edição desse crédito extraordinário, sem respeitar o teto. O crédito extraordinário é justamente, né, essa a função dele, ele ser feito sem observância do teto, em situação de emergência e de imprevisibilidade. Então, se cogita editar ali esse programa via medida provisória, para evitar que a pressão acabe desaguando numa decretação de estado de calamidade, que ali sim deixaria livres todas as amarras fiscais, né? Você faz uma exceção, dá uma licença para esses gastos, e ali não se sabe qual seria o tamanho da crise. Da crise é errado dizer, né? Mas o tamanho do esforço que seria necessário fazer depois para acomodar ali, ou para compensar os gastos que seriam feitos diante da calamidade. O Ministério da Economia tem visto com atenção, né, esse momento. Acho que passou um pouco do momento do início do ano, em que se dizia que nem o auxílio talvez fosse necessário. Acho que os números ali contestaram e, de alguma maneira, reorientaram, né, a política dentro do Ministério da Economia mesmo, de perceber a necessidade disso, e a gente caminha, então, nessa direção. Acho que talvez o principal risco ali seja esse, entender o tamanho do gasto que vai precisar ser feito de agora até que fique clara ali a situação de você ter uma campanha de vacinação disseminada. Nessa pressão, acho que junta também, aí eu entro um pouquinho mais na parte de política propriamente dita, né, a parte da pressão do Congresso nesse sentido. O Congresso, a gente lembra, teve eleição, né, no início do ano, 2 meses agora, praticamente, da eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado. O movimento foi um movimento positivo de início, tá? Os dois candidatos eleitos foram candidatos eleitos com apoio do presidente Jair Bolsonaro, o Arthur Lira na Câmara, Rodrigo Pacheco no Senado, mas foram eleitos ali a partir da base do presidente Bolsonaro. Então, isso trouxe, de fato, principalmente naquele momento em que não se discutia a pandemia e essa segunda onda tão forte ainda, trouxe uma perspectiva otimista, eu diria ali de curto prazo, tá? Não se trata aqui de dizer que a gente vai ter 2 anos de calmaria na relação, acho que o contrário disso, mas para uma perspectiva de curto prazo, trouxe um ambiente positivo ali para alguns avanços específicos, como foi o caso da PEC emergencial, tá? Depois eu entro nos pontos que o Vitor mencionou ali de risco, mas foi um avanço, de alguma maneira. A gente saiu dela, como eu disse, com os gatilhos implementados, com um teto para o gasto do auxílio de 44 bilhões. A gente teve algumas votações relevantes também, de matérias que estavam paradas fazia algum tempo. A autonomia do Banco Central
é uma delas, era uma matéria que tramitava ali, o presidente Rodrigo Maia, à época, né, à frente da Câmara, dizia sempre empurrando um pouquinho à frente, pedindo um pouquinho de tempo ali para colocar a matéria em votação, acabou aprovada na primeira semana, e foi esse um recado que o Palácio do Planalto quis dar, né, de mudança no ambiente da Câmara, e ali alguém nos fez essa piada essa semana, dizendo a autonomia do Banco Central é muito boa, com mandato fixo de 4 anos, agora que o Campos Neto está lá, né? Depois a gente pode, à frente, a depender de quem estiver na cadeira, tomar um susto, mas, por enquanto, enfim, evidentemente é positivo ali no cenário, então você teve essa votação. A gente superou a questão do marco regulatório do saneamento, né? Já tinha sido aprovado no ano passado, mas o veto do presidente Jair Bolsonaro dormia lá nas gavetas do Congresso há 8 meses, e ali, enfim, travando um pouquinho do processo de decisão dos governos estaduais sobre privatização da companhia. Hoje a gente teve uma conversa com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e ele disse ali que a decisão de tocar, né, a privatização da companhia de saneamento deles é parte ali da aprovação do marco e da manutenção do veto, foi o último momento. A gente ainda tem a edição, né, o último decreto, tratando sobre a saúde financeira das estatais, mas, enfim, a parte legislativa está inteira aprovada. Então, se criou, de fato, um ambiente positivo ali de curto prazo, quando o cenário da pandemia não era tão grave, já havia indícios, né, da gravidade vindo, mas o cenário não era tão grave. Então, essa janela de curto prazo existiu, foi bem aproveitada pelo Ministério da Economia, né, a agenda econômica conseguiu avançar nesse período, mas agora a gente vê um momento um pouco depois da lua de mel, né, o governante do executivo tem uma lua de mel com a população, logo que ele é feito, o Vitor captura isso nas pesquisas. O governo tem uma lua de mel também quando consegue fazer uma boa relação ali com o Congresso, mas também é uma lua de mel temporária, né? Enfim, como eu disse, não se trata ali de por que existe essa janela positiva, é de imaginar que ela vai ficar aberta o tempo todo. Então, acho que casou ali um pouco do vencimento do prazo dessa negociação inicial entre o Centrão e o Bolsonaro, que permitiu a eleição do Arthur Lira, casa com um pouco de um cansaço, né, de uma estafa ali dos deputados, com a condução da pandemia que tem sido feita pelo presidente, tá? Enfim, o que a gente escuta, né, assim, de boa parte das conversas que a gente faz e tudo mais, é uma queixa de você ser base aliada de um governo que não se comporta de uma maneira que você consiga defender. Então, acho que existe muito assim, um discurso ali entre os congressistas de que na pandemia em si, apesar do cansaço, evidentemente se reconhece o cansaço e o esforço que cada um faz por conta do isolamento e tudo mais, mas o discurso do Bolsonaro, principalmente por conta da vacinação, tentou corrigir, tentou ajustar a rota, é verdade, mas principalmente depois da vacinação, em que ele inicialmente vai contra, né? Enfim, perdeu um pouco de validade dentro do Congresso. E aí acho que essa parte aí de ter perdido a narrativa da vacina, tenta recuperar depois, mas perdeu inicialmente a narrativa da vacina, com o cansaço ali da condução da pandemia e tudo mais, acaba levando a esse movimento de desgaste que a gente tem visto, e esse movimento de desgaste, ele se transforma, ele acaba se transformando numa pressão extra por esses gastos e por essas medidas de auxílio. Tá? Acho que a cabeça do congressista é mais ou menos assim, a gente não pode contar com o discurso e com a ação do presidente para defender e para nos dar respaldo ali nas bases, então vamos ali de alguma maneira pedir outro tipo de auxílio, que seja o auxílio financeiro ali para os setores, o auxílio emergencial e tudo mais, para se contrapor ali, para mostrar de alguma maneira que o Congresso está trabalhando e está oferecendo alguma coisa. Então, acho que é um pouco esse ali o sentimento que a gente tem nesse momento, uma expectativa e uma gestão ali dos presidentes das casas, para ver se há uma inflexão no discurso do presidente. Hoje ele tem um pronunciamento convocado para as 20h30, se tratando de Bolsonaro, a imprevisibilidade é sempre alta, mas a expectativa é que ele atenda de alguma maneira a esse pedido, faça um discurso mais comedido do que os pronunciamentos que ele fez em 2020. Agora ele tem uma parte prática ali sobre a qual falar, que é a parte da vacinação, né? Não se trata mais ali de teoria do que faz bem, do que não faz bem, enfim, acho que ele tem um calendário de vacina para oferecer e ele viu que, enfim, na vacina, especificamente, ele está lutando contra todo mundo. Né? A parte de isolamento, concordo que, enfim, há uma divisão, não vou entrar no mérito aqui, mas há uma divisão, existe quem apoie, quem acha que precisa de um foco maior na retomada da atividade,
enfim, mas na parte da vacinação é uma questão quase unânime, né? As nossas pesquisas mostram lá uma intenção de se vacinar de 80% da população, 77 mais 4, né? Então, 77 quase mais 90 4, já, quase. Mais 4 que já tomaram, já está quase 90 exato. já, está subindo. Quase 90% da população querendo se vacinar. Mesmo nas redes sociais, tá? A gente monitora as redes também e a gente vê um isolamento grande do debate quando se trata de vacinação. A parte de lockdown e de isolamento é mais dividida nas redes, a parte de vacinação é o grupo que adere ao discurso anti-vacina, ele é completamente isolado, mesmo nas redes, né? Então, acho que existe essa pressão ali por uma moderação. Não acho que isso vai acabar completamente com os riscos fiscais e com a pressão por mais gastos, mas acho que ajuda, pelo menos, a distensionar o ambiente para evitar uma pressão maior ali do Congresso nesse sentido. Então, acho que esse daí é o primeiro risco ali que a gente monitora, tá? Desse fiscal no curtíssimo prazo, de como vai ser tratada ali a necessidade por mais gastos, por novos programas emergenciais, quando começar a ficar evidente ali que você ainda tem um período de 2, 3 meses, 4 meses que seja, até a vacinação em massa, e ficar claro que você não tem a mesma liberdade para fazer os programas emergenciais que você teve no passado. E ali, dependendo dessa conta que for feita, quer dizer, que impacta o que vai precisar ser feito depois, né? Enfim, o que a gente está gastando agora é dívida, né? Isso o Bolsonaro, por vezes, falou isso, né? Quando ele estava ainda hesitante sobre ter a nova rodada de auxílio ou não, mas ele deixa claro ali ele foi bem na explicação, né? O que tá se pagando de auxílio agora está se pagando como dívida. E ali o que você precisa fazer, então, é intensificar a capacidade do Estado de se enxugar, né, para mostrar uma capacidade de saldar essa dívida. Então, o Vitor, eu vou roubar dele, aproveitando que ele não usou na fala inicial mas a gente gastou no ano passado tudo que a reforma da Previdência economizou em 10 anos. Né? Então, você fez uma reforma da Previdência para economizar ali 800 bilhões de reais, e esses 800 bilhões, mais ou menos, foram gastos num ano, emergencialmente, como precisava ser. A discussão ali entre os economistas, né, se foi gasto em excesso ou não, mas enfim, foi no escuro, né, se tomou a decisão antes de saber, ninguém tinha dimensão do que viria pela frente, mas se gastou, quer dizer, a gente para manter, para recuperar a trajetória da dívida, a gente precisa intensificar ali reformas que ajudem a enxugar os nossos gastos obrigatórios, e ali entra o segundo grande grupo depois do previdenciário, é o gasto com pessoal. Dali a insistência e a importância, né, de se discutir a reforma administrativa, que está parada, exagero, mas que está na Câmara, está andando, ficou parada por bastante tempo, mas tem uma perspectiva ali de avanço. Uma outra reforma que seria relevante, a reforma tributária, né, por aumento de produtividade e tudo mais, você, de alguma maneira, aumenta o PIB, diminui a relação dívida-PIB, também acho que é importante ali como sinalização, mas essa é uma reforma mais travada, tá? Todo mundo é a favor, né? Onde quer que você pergunte, todo mundo é a favor da reforma tributária, mas o problema é que na Câmara você tem 513 propostas de reforma diferente, no Senado tem mais 81, conseguir um consenso ali para uma reforma tributária é o ponto talvez mais difícil que exista nessas discussões todas. Então, é uma discussão que está acontecendo, ela vai se arrastando, mas ela tem um horizonte menos claro ali do que o da reforma administrativa. E, enquanto isso, a continuidade da discussão ali dos marcos regulatórios, como eu mencionei, a gente teve a aprovação da lei do gás recentemente, você tem 2 marcos de infraestrutura relevantes ali para serem votados no Senado em breve, quer dizer, não tem data de votação ainda, e esse é um outro ponto relevante, tá? Por conta da discussão da pandemia, a possibilidade de você ter um bloqueio na agenda do Congresso para que se discuta só essa temática é relevante. Aconteceu em 2020, aconteceu essa semana no Senado. A gente tinha perspectiva da votação do marco regulatório da cabotagem hoje, e foi adiado indefinidamente ali por conta da semana ter sido dedicada exclusivamente a essa temática. A Câmara também hoje está sem agenda deliberativa intensa, está votando, né? A sessão está acontecendo, as matérias estão sendo votadas, mas sem temas polêmicos, quer dizer, você está focando ali uma pauta um pouco mais consensual esses dias, justamente porque o Congresso quer dar resposta também, né? O Congresso quer correr ali atrás para oferecer soluções. E ali a gente retoma um risco que a gente teve no início de 2020 também, é o ativismo excessivo do legislativo, buscando muitas soluções, abrindo gaveta para ver o que é que encontra perdido nas gavetas, que possa sugerir ali como uma possibilidade de ação do Congresso. Dali costuma sair bastante coisa
complicada também. Então, eu somaria a esse risco fiscal de ampliação dos programas, um risco mais regulatório e fiscal também do Congresso ser muito inventivo ali em procurar grandes medidas e grandes soluções simplistas na gaveta para colocar para votar nesse momento de crise. Acho que são dois riscos ali palpáveis para agora. E para frente, quer dizer, acho que retomada ali alguma normalidade, a gente tem algum espaço ali sim para discussão dessa reforma administrativa, reforma tributária com menos convicção, com menos entusiasmo, e os marcos regulatórios sendo votados ali conforme houver janela de possibilidade. Isso acontecendo, quer dizer, pensando ali em 2022, né, uma discussão que o próprio Bolsonaro antecipa e que já coloca de pronto ali no cenário. Isso acontecendo se não houver nenhum grande equívoco, né, se não houver nenhum grande erro nessa condução, quer dizer, a gente permanecer ali dentro de limites razoáveis, quer dizer, o presidente poderia chegar ali em 2022 com índices de popularidade semelhantes aos que ele tem hoje. Evidentemente, se houver ali mais impacto econômico, mais, enfim, a depressão não conseguisse voltar como crescimento e geração de emprego no ano que vem, evidentemente o problema aparece. Acho que a questão de 2022 vai ser muito mais um referendo ali sobre o primeiro mandato do Bolsonaro do que qualquer outra narrativa. Se ele chegar em 22 tendo superado essa crise fiscal, né, tendo superado esse desafio fiscal de agora, com volta de crescimento e volta de geração de emprego, não tem por que imaginar que ele não vai chegar com índices de popularidade semelhantes aos de agora. Se, pelo contrário, né, ele se perder agora na questão fiscal, não conseguir voltar a endereçar e atacar as reformas que deem algum tipo de confiança e que mostrem solvência do país e tudo mais, a crise fiscal pode se ampliar ali e a crise de expectativa se confirmando, menos crescimento, menos geração de emprego, ali chega em 22 em crise e ali deixa o campo aberto para outras candidaturas. Eu acho que é um pouco isso o cenário que a gente está olhando por aqui. De toda maneira, acho que era esse um pouco o cenário ali. Enfim, um ponto que eu não mencionei, mas acho que entra nessa linha também, que talvez seja interessante de falar, são das privatizações, né? A gente viu ali Eletrobras, acho que é a principal delas, que tem sido discutida e tocada pelo governo. Dois pontos que acho que vale mencionar. O primeiro deles, a medida provisória, tira o governo da inércia, né? Você tinha um projeto de lei parado lá na Câmara desde 2019, que não ia para frente nem para trás, estava engavetado. A medida provisória tira essa discussão da inércia, mas não é suficiente sozinha para fazer com que a medida seja aprovada, né? Então a gente está num momento ali ainda de negociação. O que é importante, a medida foi enviada já depois de um processo de negociação, tá? Então o governo finalmente sentou à mesa ali com os principais interlocutores que tratam do setor energético dentro do setor elétrico dentro da Câmara e do Senado, colocou ali no texto da medida provisória algumas demandas. Então você teve uma série de recursos para obras de infraestrutura em regiões que hoje são atendidas ali por Furnas, pela Chesf e tudo mais, contemplou demandas lá da região norte, enfim, com foco ali no senador Eduardo Braga, no senador Davi Alcolumbre, que eram demandas deles relevantes ali. Você teve, enfim, um processo prévio de negociação que acho que deixa o cenário um pouco mais otimista ali do que o que a gente tinha só com o projeto de lei. Ainda tem, evidentemente, as negociações a serem feitas. O relator na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, disse ali recentemente, a gente fez uma conversa com ele deu algumas entrevistas, falando que pretende enviar ou colocar o parecer dele para ser votado em até 60 dias. A medida provisória completa hoje um mês do envio, mais 60 dias, restariam ainda 30 dias para o Senado votar. É um prazo que não é muito largo, mas é mais do que o Senado tem costume para tratar as medidas provisórias. Os senadores estão acostumados ali a votar a medida provisória, faltando 2, 3 dias para o prazo, para que elas percam a validade. Então, 30 dias, se for possível enviar nesse período, seria positivo ali, 30 dias de discussão. Então, a gente tem visto a medida provisória com mais bons olhos e a chance maior de avanço do que estava só com o projeto de lei. Mas, de novo, acho que ainda tem bastante coisa a ser discutida. Mais uma vez, ela tira a discussão da inércia, mas não é suficiente.
o relator, Elmar Nascimento, tem pretendido ali fazer algumas alterações no parecer, ou pelo menos submeter uma sugestão de alteração ao presidente, acho que é mais correto assim. Isso pode dar algum trabalho ali, enfim, se houver muita insistência nessa mudança, porque apesar dela tratar de uma privatização fatiada, mas de maneira mais direta, ela, enfim, retrocede um pouco o debate, né, que você já teve ali esticado por bastante tempo, que tinha culminado na edição da medida provisória. E uma vez no Senado, você tem ali outras demandas também que vão precisar ser tratadas à frente, mas ela, enfim, teve o mérito ali de romper essa inércia que você tinha antes. Vitor, tem uma pergunta aqui no chat, vou ler, enfim, você com suas pesquisas, como fala de previsão, acho que é mais fácil para você usar a bola de cristal. Em relação às eleições, se é possível prever uma vitória da direita ou da esquerda, e essa parte acho mais difícil. A parte mais fácil é falar um pouquinho sobre como é que o mercado reagiria a cada um desses cenários. Então, vamos lá, eu já vou usar nossa pesquisa aqui, tá? Esse aqui é um cenário de primeiro turno, lembrando que a gente faz pesquisas eleitorais desde setembro do ano passado, setembro de 2019, tá? Então, esse aqui é o histórico dos cenários com Lula, a gente deixou ele fora dos cenários eleitorais por bastante tempo, enfim, desde maio do ano passado, tá? Então a gente incluiu ele agora. Esse aqui é a pergunta estimulada, então a gente dá a lista de candidatos. Então, o Bolsonaro e o Lula têm praticamente a mesma intenção de votos ali, tá? O Moro se hidrata um pouquinho e Ciro parado. O que é difícil de montar, assim? Se você for olhar, esse aqui é a lista de todos os candidatos. Se você for olhar, a gente tem um primeiro turno em que tem dois candidatos com voto, seriamente, que é o Bolsonaro e o Lula, 27 e 25. Com esse percentual de votos no primeiro turno, que ao mesmo tempo não é maravilhoso, não tem risco de nenhum dos dois, assim, não tem risco. Olhando na foto de hoje, nenhum dos dois teria grande chance de vencer no primeiro turno, por exemplo, não é uma eleição que está com cara de lavada, tá? Mas é o suficiente, somando os dois polos, para dificultar a entrada de um terceiro candidato. Lembrando que a gente tem lá abstenção, branco, nulo, etc. Tá? Quer dizer, a abstenção acaba entrando, não entra na contagem dos votos, mas, enfim, tem seu efeito, tem que medir. Ela não muda muito, mas acaba pegando. Quando você for contar votos válidos, fica faltando voto. É difícil você encontrar no centro voto suficiente para que um candidato do centro chegue no segundo turno, tá? E aí a gente tem no centro o Moro, o Huck, o Dória, o Mandetta, o próprio Leite lá do Rio Grande do Sul, que a gente falou, a gente conversou hoje, a conversa está no YouTube, está aberta. E eu colocaria o Ciro Gomes, tá? A gente aqui, olhando com o nosso viés de mercado, a gente não classifica o Ciro Gomes como um candidato de centro, no sentido de intervenção da economia, mas as nossas pesquisas em 2018 mostravam que o Ciro se vendia como um cara de centro e funcionava, tá? As pesquisas capturavam ele como um candidato de centro, apesar da gente aqui como mercado não ter essa ótica. Então, acho que eu colocaria até o Ciro ali talvez entre a esquerda e o centro, tá? Esse campo é bastante difícil você reunir votos suficiente para chegar no segundo turno. Mas eu colocaria ali a ficha talvez em 2 cavalos, tá? Acho que Dória não. Basicamente, um governador de São Paulo, que tem 3, 4, 5% de intenção de voto, que ele não saiu muito disso, mesmo durante toda essa atuação da pandemia, que deu mais visibilidade para ele do que ele normalmente teria, tá? Apesar de ser governador de São Paulo, dificilmente vai conseguir decolar. Ele já é um personagem conhecido, e São Paulo é uma parcela importante da população, se você não largar bem em São Paulo, é difícil, tá? Então, ele tem uma tarefa difícil. E aí, entre Moro e Huck, eu acho que a gente tem que entender um pouco mais da dinâmica eleitoral, tá? E aí é um pouco do nosso desafio para 2022. As pesquisas mostram que a polarização funciona, tá? Então, assim, se você me perguntar hoje qual que é o seu cenário central, no cenário central hoje a gente tem um segundo turno entre Bolsonaro e um candidato da esquerda. Se o Lula puder, quiser ser candidato, acho que ele é o candidato que tem mais chance de organizar a esquerda. Então, acho que no cenário central hoje seria um Bolsonaro contra Lula.
E num cenário de Bolsonaro contra Lula, considerando o nosso cenário base aqui de vacinação, recuperação da atividade gradual, mas acontecendo, Bolsonaro com a aprovação do jeito que está, seria suficiente para ele vencer a eleição. Então, acho que o cenário base hoje, se você perguntar, seria a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Onde estão os riscos, tá? É a gente cair numa eleição diferente, em que a rejeição aos dois candidatos é alta, e isso, de alguma maneira, no processo eleitoral, acabe culminando num crescimento de um candidato de terceira via. É sempre difícil no Brasil, eu sou relativamente cético, mas quem eu acho que tem chances, tá? Moro, acho que teria chance. Quando a gente faz pergunta sem estimular, né, sem lista, o Moro aparece como um candidato que tem voto próprio, tá? Então acho que ele tem chance, mas aí tem que ir para um partido político, tem uma disputa, e a gente tem que lembrar também que tem que saber se ele vai querer, que é que nem Joaquim Barbosa, 2018, no final acabou desistindo, mas eu acho que é um candidato que tem chance de roubar a volta do Bolsonaro, por exemplo. O Huck, a tarefa dele é difícil, tá? Ele já é conhecido, ele tem que construir uma história política, né? Ele tem que construir uma proposta política, e a posição que ele está tentando tomar é um pouco complicada, tá? Nem de direita, nem de esquerda, nem de falar muita coisa. Então, assim, sou sensibilizado com as pessoas mais pobres, mas na economia sou um liberal. Assim, a história pode até fechar racionalmente, mas a gente tem que lembrar que a eleição não necessariamente é um business de racionalidade, tá? Aliás, eu diria que se alguma coisa que a eleição de 2018 mostrou para a gente é que não é um business de racionalidade. Então, acho que nesse cenário talvez seja um pouco mais complicado para ele. Acho que talvez colocaria mais ficha no Moro do que para ele. Num cenário de que a gente tem a rejeição muito alta, o Ciro pode acabar ganhando um pouco desse espaço se ele se vender como centro, mostrar um pouco mais de ponderação do que ele mostrou nas campanhas anteriores. A gente viu que estava funcionando em 2018, e aí depois de certo momento desandou, né? Ele teve ali alguns episódios durante a campanha, mas pode ser um risco. Mas acho que o cenário, a olhos de hoje, ainda seria um cenário de polarização. Uma coisa que a gente precisa estudar mais é o que acontece num cenário de alta rejeição, que seja tão alta de que a polarização, e aí tanto aos dois candidatos e da maior parte dos eleitores aos dois candidatos, que a gente possa cair para um cenário meio maluco. E aí, o que eu estou falando de cenário meio maluco seria um cenário, claro, com todas as ponderações de que não é a mesma coisa, mas seria alguma coisa parecida com Minas Gerais, 2018. Você tinha lá duas forças políticas muito bem desenhadas no Estado, com muita força, com duas coligações importantes, políticos tradicionais dos dois partidos, e deu uma zebra, tá? Eu acho que na eleição nacional é mais difícil dar uma zebra desse tamanho, ou pelo menos que a surpresa seja tão grande, tão no final do processo. Acho que por própria visibilidade, a cobertura de imprensa, das pesquisas, etc. Mas acho que a gente tem que entender a probabilidade de um cenário desse ocorrer. Eu acho que a gente não está descartado, não é o cenário central, mas a gente tem que medir melhor essa probabilidade. Tá? Talvez ela seja maior do que a gente imagina. Desculpa a resposta longa, não necessariamente direta, mas acho que é complexo mesmo. Mas acho que é isso, a gente está chegando aqui às 19 horas, tem respeito ao tempo de todo mundo, eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, essa hora de conversa, passou bem rápido o tempo, obrigado de verdade aí pelo interesse de vocês todos. O nosso time aqui, enfim, a gente começou em 2015 acompanhando política aqui na XP com uma pessoa, hoje a gente tem quase 7, 8 pessoas que se dedicam exclusivamente ao Brasil, e é uma satisfação quando a gente tem oportunidade aqui de transmitir um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui para vocês de maneira direta. Então, obrigado de verdade pela paciência e por terem participado da conversa aqui com a gente, e a gente fica sempre à disposição para, enfim, conseguir contribuir aí com as decisões de vocês. Obrigado de verdade, boa noite.